Olá, amigos! Olá, amigas! Bem-vindos a mais um Educast. Esse podcast que é um videocast também, mas que trabalha sobre educação, pesquisa, principalmente neste foco que a gente tem dado no nosso programa de pós-graduação em educação, nosso mestrado e doutorado aqui diretamente da URI, Rio Grande do Sul, Brasil. Hoje, com muita alegria, eu estou recebendo aqui uma agora colega de educação, doutora em educação, a qual eu tive a alegria de orientar no nosso doutorado em educação aqui da URI, e que hoje a Kátia vem para que a gente possa conversar um pouco sobre os achados da pesquisa, sobre os caminhos que, de alguma forma, nós trilhamos juntas, mas que principalmente a Kátia, enquanto pesquisadora, encontra nesse cenário desse grande universo que nós temos com educação e tecnologias digitais. Mas, em especial, antes de começar a falar sobre os achados dos nossos estudos, eu gostaria que a Kátia pudesse apresentar, trazer a sua saudação inicial e dizer para nós quem é a professora Kátia. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, boa tarde, professora Beth, né, como a gente chama. Como a professora já apresentou, eu sou a professora doutora Kátia Zardo. Eu sou professora do conteúdo de infraestruturas do Instituto Federal Farroupilha, aqui do campus de Frederico Westphalen. Então, foi onde, pensando na dificuldade do meu conteúdo, que eu desenvolvi a minha pesquisa. Até porque tu atuas no ensino técnico, né, Kátia? Como é que funciona, assim, um pouco do teu cotidiano? Então, começando um pouquinho com a minha formação, né? Eu sou engenheira agrícola. Sim. E eu ministro as aulas, os conteúdos, como eu comentei, de infraestruturas, que engloba topografia, irrigação, construções rurais, que são, assim, os conteúdos mais difíceis pro ensino técnico, né? Então, nós temos duas modalidades, que é o técnico integrado, que são alunos do ensino médio, e o subsequente, que é quem já concluiu o ensino médio, né? E então, são para esses dois cursos, essas duas modalidades que eu ministro a aula. Quando eu fazia minha graduação, eu tive muita dificuldade, em especial em topografia. E depois, eu fiz um estágio na Embrapa, em Pelotas, e eu fiquei no laboratório de geoprocessamento lá, né? Então, eu aprendi muito, assim, foi onde eu tenho encantamento até hoje. E quando eu passei no concurso para essas disciplinas de infraestruturas, eu comecei a observar que os meus alunos tinham as mesmas dificuldades. Por mais que eu dava aula escrevendo passo 1, passo 2, passo 3. Criava um roteiro para que eles pudessem compreender. Eles não conseguem visualizar. Outro exemplo, máquinas agrícolas, que também faz parte, né, dos conteúdos. É muito difícil fazer o aluno entender como que é um motor, 2 tempos, como que funciona uma semeadora para inserir a semente no solo, né? Então, a gente não consegue visualizar, e só olhando numa máquina, a gente não vê a peça lá dentro, né? Sim. Então, se torna muito complexo. Muito complexo. Por vezes até abstrato, porque quando você não tem a visibilidade, você não consegue compreender esse conceito e a própria aplicação desse conceito. Isso. E aí, talvez essa professora Kátia um tanto inquieta com a pergunta como fazer os meus alunos aprenderem ou como tornar esse processo de aprendizagem melhor para que eles, de fato, construam este conhecimento, fez com que você procurasse a tua qualificação num doutorado em educação. Isso, Sim. Assim, eu já sou concursada, né? Sim. Então, eu não precisaria mais de um doutorado na área. Sim. Então, eu
pensei assim, não, eu preciso fazer um doutorado que eu aprenda a ser uma professora melhor, Olha que né? interessante. Então, assim, não é, eu penso muito nas questões, assim, éticas, né? Sim. Eu fiz meu doutorado afastada, Uhum. com o meu salário normal, porque a gente tem plano de carreira e essas Sim, questões. isso é previsto. Então, eu pensava muito na questão, tá, eu vou fazer um doutorado, de novo, em agricultura de precisão, como eu fiz meu mestrado, mas eu vou ficar 4 anos afastada, é um desperdício de dinheiro público, Sim. porque eu não tenho a disciplina de agricultura de precisão, eu não tenho nem o conteúdo no campus. Uhum. Nós não temos a graduação Sim, sim, em agronomia, né? sim, Nem engenharia agrícola e tal. sim. Então, para mim, assim, essa questão de seguir na área estava descartado completamente. Então, eu falei, é na educação. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, uma professora melhor, Olha que né? interessante isso, né? Então, é nisso que eu optei Aham. por escolher aqui, né, prof, nesta área. Que bom. E na área da tecnologia, que é uma área, né? Eu vim da agricultura de precisão, que já é uma Já tecnologia, é uma né? tecnologia. Mas que eu precisava deixar minhas aulas mais atrativas. E é como tu dizes lá na conclusão, o teu estudo, ele não se torna só um estudo para a Kátia, mas para que toda essa comunidade de docentes que tem talvez as mesmas inquietudes que tu tinhas, possa ler e enxergar as possibilidades didáticas, os fundamentos da educação, que são eles os que têm todo esse aporte para que as tuas aulas possam ser aulas que conduzam os alunos a esta pedagogia, né, que a gente tanto fala, que muitas vezes a gente não aprende lá nos cursos técnicos específicos. E para a educação, discutir os fundamentos da educação, as epistemologias que estão ali agregadas, os métodos de ensino, poder ter esse arcabouço teórico que te dá essa sustentação da aula, também hoje te traz um outro olhar sobre o teu fazer lá no cotidiano do curso que tu estás. E eu lembro, Kátia, que um dos fatores também que aparece muito lá no teu estudo é que quando a gente fala da relação educação e tecnologias, para o ensino técnico, ainda nós estamos falando que faltam muitos estudos sobre isso no Brasil. Porque me dá a sensação de que o professor de ensino técnico, ele não tem ali, daqui a pouco, um material didático que o ajude a disseminar este conhecimento. Então, é muito produzido pelo professor de ensino técnico e que, por vezes, vocês precisam de um tempo maior para a produção desse material. É isso, Kátia? É isso, nós não temos material didático, né? Aham. O que nós temos é a ementa da disciplina. Uhum. Baseado na ementa da disciplina, nós preparamos as nossas Preparam as aulas. aulas. Os autores que nós mais nos identificamos, né? Sim. Topografia, nós não temos muitos autores, Uhum. né? Irrigação, tem, mas nós pegamos sempre os mais conhecidos, E muitas né? vezes você precisa buscar aquele conceito, aquele método do que é trabalhado lá no ensino superior e trazer isso para uma realidade de ensino técnico, quando o aluno ainda não tem, talvez, aquela materialidade conceitual que a gente tem já no ensino superior. Então, são várias facetas que tu precisas ter para, de fato, entregar um plano de aula que seja um plano que dê conta do conteúdo, da ementa, do objetivo, mas que na mesma intensidade tenha um aluno que aprenda, né? Mas esse problema, assim, até vale a pena destacar aqui que a minha tese não é só para o ensino técnico. Ótimo. Ela se encaixa para o ensino superior e também para as disciplinas propedêuticas, quando a gente fala em relação à taxonomia, que depois a gente volta na taxonomia, né, nos tempos. Mas eu já dei aula para graduação, né? Sim. Dei aula para agronomia, para engenharia agrícola em algumas universidades, né? Não existe Esse suporte esse didático suporte didático. para a preparação da aula. Inclusive,
eu e os meus colegas da área técnica, nós não mudamos muito, assim, o mesmo conteúdo, que a ementa é a mesma. É a mesma. Por exemplo, na agronomia tem topografia. No ensino técnico tem topografia, o conteúdo é o mesmo. Só que no ensino técnico termina ali. Sim. Na graduação tem geoprocessamento, geodésia e outras coisas. Irrigação, no ensino técnico nós temos irrigação. Sim. Conteúdo, o mesmo. Na graduação nós temos hidráulica, hidrologia, vai abrindo... drenagem, vai abrindo em disciplinas e carga horária. Então, por isso que essas aulas, Sim. que o plano, né, que foi um dos produtos que a gente espera da minha tese, que a gente espera não, né, que a gente pretende fazer, é um banco de aulas. Isso. Onde todos os professores possam acessar. E aí vem a grande questão, né, de quem está nos assistindo, de quem está aí pensando em cursar um doutorado, alguém que não seja da área da educação, assim como a Kátia, e que vem buscar na educação, talvez, esse suporte maior do campo didático e metodológico. Vem a tese da Kátia, né, que nos apresenta duas grandes possibilidades para que os colegas de diferentes áreas possam também olhar com as lentes destas tecnologias digitais que estão postas hoje e que nós temos algumas possibilidades didáticas de produzirmos, de criarmos, para que a gente vá construindo esses banco de dados didáticos para fins de utilização em aula. E uma das questões muito presentes, né, que nós discutimos na tese é dois caminhos que podem ser utilizados em sala de aula por todo e qualquer professor. Um deles é a taxonomia de podcasts e a taxonomia de animações. Mas antes de falar sobre isso, Kátia, eu gostaria que tu dissesse assim para nós. Por que você desejou fazer esse estudo com essas duas questões enquanto possibilidades didáticas? Por que podcasts e animações? Assim, foi bastante na prática, eu diria, né? Pensando... Hoje, se a gente for ver, os nossos alunos, eles têm dificuldade para ler, né? Sim. Tem dificuldade de prestar atenção por um determinado tempo naquele determinado conteúdo ou método que o professor está trazendo. Isso. Então, os podcasts, por quê? Eles preferem ouvir do que ler. Se a gente for fazer uma pesquisa, eu acho, em todas as escolas, a gente vai ver que se a gente der a possibilidade para eles ouvirem áudios, podcasts, né? Sim. De até 5 minutos e ler por 5 minutos, a ênfase maior vai ser em ouvir do que fazer a leitura. Né? Então, assim, como as minhas disciplinas são muito compostas por cálculos, eu prefiro colocar a teoria em podcast e trabalhar mais em cima de cálculos, né? E eu também dou bastante aula prática, né? Por que 5 minutos? Né? Então, foi feito todo um levantamento e qual que seria o tempo para o aluno não dispersar. Então, é bem mais vantajoso você fazer vários podcasts daquele conteúdo de até 5 minutos do que fazer um podcast de 20 minutos. Que aí a atenção maior se dá naquele tempo. Inclusive, Kátia, você, nesse estudo, você deixa muito claro que todo podcast, para que ele seja, de fato, estruturado didaticamente, até porque quando você faz o levantamento dos podcasts da tua área, dos que são os mais baixados,
você vai encontrar diferentes estilos. Uhum. Mas tem alguns que deixam claro que o público se identifica muito com aquele que tem uma vinheta, Uhum. que tem uma introdução, que lá no seu desenvolvimento tenha-se uma discussão daquele conteúdo, inclusive uma discussão científica sobre aquele conteúdo, que você vai trazer os autores e tudo mais, que tenha uma conclusão e que ao encerrar, ele já aponta para o que virá no próximo podcast. Então você tem ali um roteiro que quem está nos assistindo, quem trabalha sobre essa temática com os seus orientandos, com os seus alunos, é muito interessante fazer a leitura do trabalho da Kátia, porque aqui falando, parece que a gente está simplificando o processo. Mas, inclusive, no trabalho, há uma análise daqueles que foram encontrados e que não apresentavam essas características e as perdas de conteúdo que isso nos traz. E os ganhos para aqueles que apresentam essas características. Eu avaliei mais de 100 propostas de podcasts, né? Então, a gente começou pela minha área, topografia. Não possuía apenas um podcast com alguns episódios da área da topografia. Era feita por professores, né, do curso de técnico em agrimensura, que foram feitos na pandemia, foram produzidos na pandemia. Só que era mais... faltava didática. Sim. Até isso a gente avaliou, né? Se a voz, o conteúdo, a forma de falar era didática, né? Se atrairia. Irrigação, máquinas, todas essas questões, né? E pouquíssimos, assim, foram selecionados pouquíssimos. Eu instalei mais assim, ó, é um número muito grande que tem só nos artigos, né, de aplicativos de streaming no meu celular, e ali eu verificava em todos. Todo o conteúdo que tinha. ele apresentava, você era uma ouvinte. Isso, para tentar então entender o que eu tinha. desenvolvi a tabela taxonômica, Isso. ia ouvindo. E fazendo um checklist. O checklist, né? Então, poucos da área técnica. Assim, me chamou muito a atenção sobre um podcast de agricultura, de uma professora de curso técnico, inclusive, que eu achei, assim, uma pena ela não ter continuado. Porque ela tinha, aquele podcast tinha tudo que a gente avaliou como positivo. Porque nessa avaliação dessa estrutura didática, quando a gente constrói a matriz de referência, de análise, fica muito claro que estes que apresentam esse olhar mais didático, de uma comunicabilidade que te leve à ideia de criatividade, inovação, de inspiração, que a gente até deixa claro, né, no artigo, são características essenciais, porque é o tom de voz, é o momento que você endossa o que você está falando, é o momento que você para, é o momento que você faz o aluno pensar. Então, são características que faz com que o ouvinte preste mais atenção. E é isso o que muitas vezes o professor ainda não percebeu, que ele tem essa habilidade. Porque ele faz isso em sala de aula, na frente do quadro. Mas não necessariamente ele consegue fazer isso quando ele está gravando. E aí tem uma outra questão que também aparece, né, Kátia? É a periodicidade com que esses conteúdos estão postos. Para que muitos alunos, e vejas o que tu trazes aqui. Na pandemia, nós, enquanto professores, tivemos que nos refazer o tempo todo. Tivemos que criar esses conteúdos. Terminou a pandemia, muitas vezes nós desaparecemos dos conteúdos digitais. Mas a geração que tem ambiência com tecnologia, ela segue chegando na escola, ela segue chegando no curso técnico, ela segue chegando na universidade. E como ele tem ambiência para ouvir conteúdos na ordem social, por que não ouvir conteúdos na ordem educacional? Então, temos aqui
uma grande possibilidade de olhar para os nossos conteúdos. Temos como criar hoje os blogs para que eles fiquem ali depositados. Temos como ampliar esta comunidade que são professores da área X para que gerem conteúdos para que toda a área possa utilizar. E isso, Kátia, me mostra que quando você tem uma linguagem utilizada, um design desenhado, literalmente pensando nesse aluno ouvinte, nós também estaremos sendo sensíveis a entender que o aluno não aprende só lendo, não aprende só escrevendo, não aprende só assistindo, ele aprende também ouvindo e experienciando. E que o professor, ele precisa fazer uso de todas essas facetas para que o aluno se coloque em condição de aprendizagem. E isso eu acho que é o mais interessante do que se conclui com os podcasts. Sim, eu tive uma experiência, logo que eu retornei, para eles elaborarem, seguindo as normas, a taxonomia, a estrutura. E foi bem interessante a forma que eles elaboraram, que eles produziram esses podcasts, né? Com a linguagem que é muito deles. Com a linguagem que é muito deles. Uma outra questão, eu e os meus colegas de área, nós aprovamos um projeto de ensino onde nós estamos produzindo um banco de aulas, né? Então, neste banco estarão todas as aulas multimodais. Perfeito. Né? Então, a gente já está em amplo desenvolvimento, né? Então, a professora falou sobre a periodicidade. São questões diferentes. Se eu vou produzir uma aula multimodal, ele não tem periodicidade. Isso. Né? Ele tem sequências, conforme o conteúdo. Isso. Se eu vou ter uma página, como se fosse, né? Sim. Um podcast, aí sim, ele precisa ter periodicidade, né? Então, dentro desta aula multimodal é que quantos podcasts eu preciso cuidar para seguir a taxonomia deles, né? Perfeito. E as animações, Kátia? O que são as animações? Que linguagem é essa que a tua tese também nos apresenta? As animações, como eu falei anteriormente, eu tinha muita dificuldade para ver, para interpretar como que circulava a semente até descer no solo, o funcionamento. Então, é isso, as animações, né? Como que eu vou instalar o equipamento de topografia? Como que eu vou fazer a regulagem? Né? Você tem aquele pequeno filme mostrando todas as etapas, com um fundo musical, com cores atraentes, com palavras que vão chegando e somando-se ao conceito. E esta visibilidade também vai dando para o aluno esta visão de como acontece. Isso. E assim, eu trabalhei muito com softwares livres, né? Gratuitos. O Canva, ele... deixar bem claro que ele não é gratuito, né? Sim. Mas para nós, professores, ele é. Ele é. Nós temos o Pro de forma gratuita. E existem muitos aplicativos, muitos softwares de inteligência artificial para produção de imagens. Então, agora no meu retorno eu precisava mostrar para os alunos como que ocorria a infiltração de água no solo dentro de um suco de irrigação. O mais difícil é você acertar o prompt. O prompt da animação. E aí você vai testando, não é? Vou fazer um prompt e pronto, tá pronta a minha animação. Não, e assim, ó, quanto mais você usar mais softwares de inteligência artificial para animações vão surgindo. Muitos você pode usar algumas vezes só. Outros nós temos acesso também como professores.
Então, assim, a partir do momento que o aluno consegue ver, a água está correndo num sulco, conforme ela vai correndo, como que vai percolando a água nesse sulco de irrigação por superfície, né? Então, assim, é muito fácil para Hoje é entender, é acessível. acessível. É acessível, o E assim, professor pode produzir. não é. Quando a gente fala de animação, não é um filme Sim. de animação. São animações de 2, 3 minutos, no máximo, que faz, né? Porque ela é a demonstração daquela explicação específica que você quer ilustrar. Isso, porque eu posso ir a campo, colocar a água dentro de um suco, o aluno vai ver a água escorrendo pelo suco, mas ele não vai ver a água atingindo a raiz. Sim. A gente sabe que vai atingir a raiz, mas a gente não sabe como, né? Então, com o prompt, eu demorei, inclusive, meu Deus, quando eu comecei a animação, o que é um prompt? Falei, não, prompt é só um comando que eu vou dar, né? Então, assim, o mais difícil é elaborar o prompt, né? Porque é ali que você vai fazer toda uma descrição para que a IA possa interpretar o que você está querendo e te apresentar através de uma imagem, de uma reprodução animada de como isso vai acontecer na prática. E Kátia, para a gente finalizar, essa questão da IA na educação, isso te deixa feliz? Isso te preocupa? O que para ti a IA traz como professora? Mais uma vez, eu acho que não só a IA, mas como todas as tecnologias, né? Eu sou bastante crítica com as proibições, né? Sim. Eu acho que o problema não está na IA, está em nós, professores, não sabermos utilizar bem, né? Quando eu estava dando aula de construções, eu falei para um aluno, entra na IA e pesquisa quantos metros quadrados precisa ter uma área de recepção, por exemplo, de mandioca, numa agroindústria de mandioca. Prof, vai me deixar entrar na IA? Eu falei, sim, porque a partir do momento que você tiver esse dado, você vai fazer o cálculo e você vai fazer o desenho manual. Eu faço manual os desenhos, porque a gente não tem os softwares para desenho técnico, né? Para desenhar as plantas baixas. Então, é assim, ó. Qual o prompt que a gente vai dar para o aluno? Sim. Né? Se eu falar assim, vai lá e pede para ele te desenhar. Não. Ela te apresenta um possível roteiro e o que tu vai fazer com isso é abrir os olhos dele sobre o processo que ele ainda precisa aprimorar para entender mais. Quer dizer, não dá para a gente negar, porque ela está posta. E tem muito ainda a ser desvelado desse mundo. E então é a forma como nós vamos cobrar. É óbvio, se eu der para um aluno, pesquise e me explique como que funciona a irrigação por gotejamento. É óbvio que ele vai lá e vai jogar na IA e vai vir com o texto pronto. Eu vou olhar, eu vou ver que não é a linguagem do aluno, né? Sim. A gente tem esse pressuposto, a gente sabe quando é. Então, é a mesma forma, é como eu vou solicitar isso. E também cabe a nós, como que eu vou ensinar ele a utilizar, né? Isso. De forma muito didática, de forma muito ética, que ele também compreenda, né, que ele não pode copiar tudo que vem dali, que ele precisa absorver, sim, mas ampliar esses horizontes com o auxílio do professor. Kátia, é isso. É muito mais. Em breve, né, a gente já terá aí outras publicações desse estudo. Foi um estudo lindíssimo, um estudo que nos coloca dentro de um cenário de possibilidades didáticas, do uso destas duas ferramentas para que o professor tenha, de fato, uma maior
talvez engajamento em aula, e que o aluno, com esta ambiência que ele possui com tecnologias, ele também vai se sentir mais adepto àquele estilo de aula do professor. A gente sempre parte do pressuposto que a gente não pode negar, mas a gente precisa ensinar. Não é negando a tecnologia, mas ensinando a usá-la. Porque tudo que a gente nega vai ficar aquela curiosidade do uso. Então, trazer essa discussão para a sala de aula de maneira muito tranquila e de maneira muito segura por parte do professor também faz com que o aluno se sinta acolhido por esse professor. Eu há poucos dias fazia uma fala aí com um grupo de professores da educação básica e eu dizia, nós não podemos ter medo, porque a IA nunca vai substituir o trabalho do professor. Agora, se você não for um bom professor e for substituído por ela, aí sim você tem que se preocupar. Então, Kátia, deixa aí tua saudação, tua despedida, na verdade, né? E que a gente possa sempre seguir nessas linhas de pesquisa que são tão interessantes para quem estuda, para quem assiste, mas também para quem quer, de alguma forma, abrir esses horizontes e vir desvelar esta ciência. Eu agradeço o convite, prof. E assim, é muito prazeroso voltar e trabalhar com o que eu fiquei 4 anos estudando, né? E já deixo a minha disponibilidade, né? Quando Que bom. precisar. E que a gente continue estudando juntas, né, professora? Que continue as nossas parcerias. As nossas parcerias, né? Nós estávamos falando anteriormente que a gente pode continuar nos projetos, né? Isso. E como o prof falou, eu tô ligada por mais 5 anos, né? É isso aí. A gente não pode se separar do orientador nunca. É isso mesmo. Então, gratidão por essa oportunidade. Eu que agradeço, Kátia, esse percurso formativo, né? Iniciou lá com a professora Luana e nos horizontes aí dos caminhos, nós voltamos a trabalhar com o tema, reorganizamos, né, o grande objetivo da tua tese, que gerou talvez esse novo olhar sobre o que fazer com estas possibilidades didáticas. Os artigos da Kátia já estão sendo publicados. O último agora, a qualquer momento, né, nós vamos ter retorno aí da nossa revista. E nós ainda temos um produto que vamos escrever, que é abrir a nossa matriz de referência, que foi uma matriz criada, inclusive, por nós, para que a gente compreenda como fazer esta análise do ponto de vista metodológico. Como fazer uma análise de podcast, de animação, que qualquer professor pode, ao assistir ou ouvir, ter essa matriz para ele compreender se faz sentido ou não ela para fins didáticos. São 2 matrizes. 2 matrizes, uma para animações e uma para podcast. Então, são mais 2 estudos que vem aí. Então, mesmo que a gente termine uma tese, a gente não para de aperfeiçoar o estudo. Então, Kátia, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso estúdio. A URI é sempre a tua casa e a gente sente muito orgulho, né, de ter uma instituição parceira como o IFAR junto com a gente nesse percurso. Temos outros colegas teus de lá que são alunos aqui e que bom quando a gente tem essas grandes parcerias. Agradeço muito aqui ao professor César, que coordena o nosso estúdio. Mais uma gravação aí que fica para a gente contar as histórias do nosso PPG, das nossas pesquisas. E você que nos ouve, que nos assiste, venha, leia, de alguma forma nos procure para que a gente possa seguir outros estudos desta monta, porque é isso que nós precisamos, trazer para os professores algumas possibilidades de um novo olhar sobre esses tempos que nos desafiam lá na situação de sala de aula. Como eu posso ser um professor melhor? Como eu posso qualificar os meus fundamentos? E nesse contexto de educação e tecnologias, como fazer da minha aula uma aula mais atrativa e que faça com que o aluno venha viver o conhecimento enquanto construção. Até breve, até o próximo EduCast. Até breve.